E essa história de que tem um fundo árabe disposto a comprar o Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade no tema e fala também sobre Luiz Fernando, um dos principais jogadores do Atlético Goianiense. Ele tá mesmo na mira do São Paulo para completar. O Flamengo podendo ficar ainda mais rico com uma série de pequenos ajustes financeiros. Falo também sobre Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues, extremamente ameaçados na CBF. Tem as últimas do mercado, bastidores, um depoimento absolutamente explosivo na CPI que apura manipulação de resultados. Tem novidade importante sobre o Cruzeiro, Andrés Rueda expulso do Santos, Dudu e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, patrocinador oficial do programa do Nicola e também da Champions League, só para vocês entenderem o tamanho da nossa parceira. Bora mostrar jogos dessa quarta-feira. Tem Série B do Campeonato Brasileiro. Estou inclusive fazendo uma fezinha, imaginando a vitória ou o empate do Botafogo contra o Guarani e a vitória do Paysandu. Cotação bem interessante. No Campeonato Brasileiro da Série A tem partida atrasada para Atlético Mineiro e Grêmio. Confesso que estou muito na dúvida sobre o que sugerir, até porque o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro é absolutamente imprevisível. Também já queria deixar uma múltipla com 4 jogos lá do futebol europeu de seleções. Vitória da França contra Israel, vitória da Alemanha contra a Bósnia, vitória da Croácia contra a Escócia e vitória da Espanha contra a Dinamarca. Só fui nos favoritos. Fica mais uma sugestão para você fazer sua fezinha na Bet365. Tem link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o promo code Nicola para que eles saibam que você veio do canal do Nicola. O mais importante de tudo, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com enorme responsabilidade. A ideia é que você se divirta de forma recreativa, não vai gastar um dinheiro que você não tem. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o palmeirense Dudu, que chegou a trocar de fornecedor de material esportivo. Ele foi durante muito tempo patrocinado pela Nike. No começo do ano, fechou com a Adidas. Chegou a viajar em fevereiro para a Alemanha para tirar moldes do seu pé para que pudesse usar chuteiras apropriadas. Mas, depois de algumas partidas com a nova chuteira, ele decidiu rescindir o seu contrato, até porque não se adaptou ao novo calçado. E ele voltou a usar Nike, mas para não dar moral para a antiga parceira, que não lhe paga mais nada, resolveu pintar chuteiras de preto. Bora falar agora sobre Adson Batista, o presidente do Atlético Goianiense, jogou a toalha e já admite o rebaixamento do Dragão para a Série B do Brasileirão. O Dragão é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. A frase, entre outras frases, o Adson Batista afirmou que nada deu certo nessa temporada e o time já vai iniciar o planejamento para a segunda divisão. Quero contar também que Jürgen Klopp já tem um novo emprego. A partir de 1º de janeiro de 2025 ele vai passar a atuar como um diretor global da Red Bull. Todos os times da Red Bull podem ter participação de Jürgen Klopp, que vai buscar estratégias para os 5 times, entre eles o Red Bull Bragantino. Para fechar o giro de notícias, queria contar que a minha portuguesa cogita manter Alan Dotti como técnico para o Campeonato Paulista do ano que vem. Confesso que fiquei absolutamente decepcionado com essa possibilidade. Achei o trabalho do Alan Dotti ruim na Copa Paulista, um time que vivia de ligações diretas, de pouco padrão tático. Se num campeonato onde a portuguesa tinha muito mais receita, ele não foi capaz de criar uma estratégia interessante, o que dirá no Campeonato Paulista, isso sem falar da falta de experiência, de indicação de jogadores, enfim. Confesso que 2025 já começa de maneira preocupante para o Jorge Nicola torcedor. Hora de falar sobre o Santos. Andrés Rueda foi expulso do quadro de sócios do Peixe. O ex-presidente do Santos ficou entre 2021 e 2023 à frente do cargo, acabou sendo expulso numa reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa terça-feira. A expulsão se deu por gestão temerária na condução do caso Cueva, pelas antecipações de recebíveis com a Federação Paulista e o contrato com a Brax, além de reprovação nas contas do ano de 2023. Isso sem falar que o Santos de Andrés Rueda superou a dívida de 600 milhões de reais. Foram 115 votos a favor
do parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, que sugeria a expulsão do quadro de sócios do Rueda, 7 abstenções, entre elas de alguns membros dessa comissão, e 4 votos contrários. Só 4 dos conselheiros entendiam que o Rueda mereceria permanecer. Também foram expulsos do quadro de sócios José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva e Renato Ragopian. Todos pertenciam eram membros do Conselho de Administração de Andrés Rueda. Só para lembrar também que José Carlos Pérez e Orlando Rolo, que já foram presidentes em outro momento, também já foram expulsos do quadro associativo do Peixe. Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação exclusiva. Quero contar que Alexandre Matos está negociando a possibilidade de o Cruzeiro participar de uma pré-temporada no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. Não consegui apurar em que lugar do mundo o Matos está nesse momento, mas ele está viajando justamente para tratar dessa preparação do Cruzeiro. A ideia é internacionalizar a marca, estar mais perto de torcedores do Cruzeiro que moram no exterior, no caso nos Estados Unidos, além, obviamente, de angariar receita. Matos ficou responsável por algo que durante muito tempo o Ronaldo Fenômeno tentou enquanto dono da SAF do Cruzeiro. Você, torcedor da Raposa, vai lembrar que o Ronaldo tentou levar o Cruzeiro por uma intertemporada, ou melhor, por uma pré-temporada nos Estados Unidos em 2023, acabou não rolando. E agora existe uma possibilidade real disso acontecer para a temporada de 2025. O Cruzeiro, caso acerte essas questões financeiras, iniciará toda essa preparação para o próximo ano jogando nos Estados Unidos. O São Paulo é outro que tem negociações avançadas para participar desse mesmo esquema, dessa mesma estrutura que está sendo montada. Uma das possibilidades seria de São Paulo e Cruzeiro disputarem a Florida Cup, torneio que já se tornou bastante conhecido de pré-temporada. Notícia triste para o torcedor da Raposa, a lesão de Matheus Henrique, o reforço que mais se adaptou, que melhor tem jogado. Desde que foi contratado na metade do ano, acabou sentindo uma lesão no músculo do quadril. Tratamento de forma conservadora, sem necessidade de cirurgia, não há um prazo para a volta dele, mas já se sabe que o Mateuzinho não enfrenta o Lanús nos jogos de semifinal de Sul-Americana nos dias 23 e 30 de outubro. Hora de falar sobre a notícia que mais bombou na terça-feira, o depoimento de William Rogato. Esse cara é um empresário que havia sido convidado para participar de uma reunião da CPI de manipulação de jogos de apostas esportivas no Senado Federal. Ele não compareceu, mas deu esse depoimento através de uma videoconferência, até porque ele está morando em Portugal, e alegou que seria muito perigoso para a parte dele se ele viajasse até o Brasil. Pois bem, o William Rogato fez uma série de confissões e denúncias. Entre outras coisas, ele disse que atuou no rebaixamento de 42 times diferentes com apostas esportivas, manipulando resultados, comprando jogadores e até árbitros de futebol. Segundo William Rogato, ele faturou mais de 300 milhões de reais com manipulação de resultados. Ele também afirmou que é conhecido no meio do futebol como o rei do rebaixamento por ter combinado resultados que rebaixaram vários times, entre eles o Santa Maria, time lá que disputava o campeonato candanguense, o campeonato do Distrito Federal. Desse ano o time foi rebaixado. Entre outras frases que chamaram a atenção durante esse depoimento, William Rogato afirmou o seguinte, abre aspas, eu te garanto que o Textor não está totalmente errado. Chamam de louco, ele não é tão louco assim, fecha aspas, fazendo referência ao dono da SAF do Botafogo, que tem há meses afirmado que existe manipulação de resultado no futebol brasileiro. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre a CBF. Dorival Júnior e Edinaldo Rodrigues muito ameaçados de caírem, o técnico e o presidente da CBF. Você não deve estar entendendo nada. Como assim, Nicola? O Dorival pode cair, mas o Edinaldo também sim. E o Edinaldo pode cair, inclusive, antes do técnico da seleção. É que nessa quarta-feira vai haver imaginamos, né, que vai haver uma reunião, uma sessão no Superior Tribunal Federal. A ideia é que seja julgada a liminar que garantiu o Edinaldo Rodrigues no poder. No ano passado, o Edinaldo havia caído da CBF. E em 4 de janeiro desse ano, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar que até então mantém o Edinaldo como presidente da CBF. Já existiram 7 datas de julgamento dessa liminar e nas 7 vezes sempre houve um adiamento. Nessa quarta-feira há marcada mais uma sessão. Vamos esperar que, enfim, ele seja julgado.
Se a liminar cair, o Edinaldo está fora da seleção. O interventor assume a Confederação Brasileira de Futebol e convoca eleições para as próximas semanas. O Edinaldo, inclusive, poderia concorrer. Se a liminar for mantida, aí o Edinaldo segue como presidente da CBF. Sobre o Dorival Júnior, momento péssimo da seleção brasileira que enfrenta os dois piores times das eliminatórias. O Chile nessa quinta-feira em Santiago e na próxima terça-feira o Peru. O Chile é o nono colocado, nono e penúltimo colocado, o Peru é o 10º e último colocado. Se o Brasil não vencer os dois jogos ou não fizer pelo menos 4 pontos, é enorme a chance de o Dorival Júnior ser demitido. Relação não é boa, clima de desconfiança, muita dúvida sobre o trabalho do ex-treinador do São Paulo. Só para completar, até quem recentemente foi contratado, como o Rodrigo Caetano, já cogita a possibilidade de deixar a CBF. O diretor de seleções está muito irritado com a falta de autonomia. As pessoas acima dele não lhe dão a oportunidade de efetuar as coisas que ele entende como necessárias. Até por isso, o Rodrigo foi procurado recentemente pelo Atlético Mineiro com a possibilidade de voltar a ocupar o cargo de CEO e essa chance existe para a próxima temporada. Hora de falar sobre o Flamengo. Você sabe certamente que o rubro-negro foi o único clube que nos últimos 3 anos conseguiu superar a marca de R$ 1 bilhão de arrecadação. Temporada passada de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Expectativa é de que nesse ano o Flamengo supere a marca de 1 bilhão e meio de reais. Mas ainda parece pouco, pelo menos para o BAP, um dos candidatos à presidência do Flamengo. O BAP revelou que um dos seus planos é de fazer com que o Flamengo fature muito mais e tenha uma margem de lucro bem superior à atual. Segundo o candidato à presidência, é possível que o Flamengo bata os 2 bilhões de reais de receita por ano antes de 4 temporadas. Ou seja, em no máximo 4 temporadas, a expectativa é de que o Flamengo já esteja batendo essa arrecadação de 2 bilhões de reais. E é aqui que vem o pulo do gato. O BAP entende que hoje o departamento de futebol gasta muito dinheiro de forma equivocada. Até por isso a margem de lucro do Flamengo hoje gira na casa dos 22%. A estimativa é de que com 2 bilhões de reais e uma margem mais ajustada, com gastos mais adequados, o Flamengo possa ter uma arrecadação líquida de até 31% por temporada. Isso significa dizer que ele estima que o Flamengo seja capaz, ainda durante o mandato dele como presidente, caso eleito, de ter uma receita líquida, um superávit de 620 milhões de reais. Só a título de comparação, hoje, poucos clubes no Brasil, cerca de 5, têm arrecadação de 620 milhões de reais. O BAP está projetando para o Flamengo uma receita líquida, ou seja, tirando todos os descontos, todos os impostos e gastos que sobrem para o Flamengo por ano, 620 milhões de reais. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desses números, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo e a chance de o tricolor contratar Luiz Fernando. Meio atacante que vive fase bem legal com a camisa do Atlético Goianiense, jogador de 27 anos de idade, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. O Luiz Fernando já pode assinar um pré-contrato e surgiu nos últimos dias a especulação de que o tricolor já tinha feito uma proposta ao jogador. Antes de trazer a posição do São Paulo sobre o tema, deixa eu só te explicar quem é esse atleta. O Luiz Fernando surge no Atlético Goianiense, acaba negociado em definitivo com o Botafogo, onde joga de 2018 e 2019. Até tem um número grande de partidas, mas não consegue explodir. Acaba sendo emprestado para o Grêmio, onde fica de 2020 a 2021. Mais uma vez, não se torna um protagonista. Volta ao Atlético Goianiense em 2022 e faz 2 grandes temporadas, a de 23 e de 24. Nessa temporada, inclusive, antes de começar a discutir o seu futuro fora do Atlético Goianiense, era o grande craque do time e um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Mas a percepção que eu tenho é de que com a definição de que ele não fica no Atlético para o próximo ano e em meio a negociações com outros clubes, ele acabou perdendo um pouquinho do foco. Ainda assim tem números legais, 47 jogos, 19 gols e 5 assistências. Acho que seria uma aposta interessante, alguém que chegaria praticamente de graça, até por não ter vínculo com o Atlético Goianiense. Mas não será no São Paulo que o Luiz Fernando jogará. Conversei com uma pessoa do São Paulo que me assegurou que esse nome nunca foi debatido dentro do tricolor. Caberia no seu time do coração? Você conhece o Luiz Fernando? Já usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do tema. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians com uma bomba. O jornalista Samir Carvalho afirma que um fundo árabe está disposto a comprar uma eventual SAF do Corinthians. Os árabes estariam dispostos a comprar 40% das ações do clube, deixando em contrato gatilhos que permitiriam a esse fundo a aquisição de outros 11%, que fariam do fundo
o acionista majoritário com 51% das ações. Essa notícia acabou repercutindo muito entre torcedores corintianos e dividindo opiniões. Será que vale a pena que o Corinthians se transforme numa SAF? E essa relação com o fundo ARB, podendo transformar o Corinthians em uma máquina de ter dinheiro? Pois bem, fui checar com pessoas da situação, da oposição, para tentar descobrir o que há de verdade por trás dessa história. Quero começar contando que uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo assegurou que nunca, em momento algum, o Augusto foi informado sobre o interesse de qualquer fundo árabe na aquisição do clube. A pessoa até brincou que essa história caiu como uma grande surpresa para todos. E aí também, em tom de brincadeira, essa pessoa respondeu que se esse fundo árabe existir e estiver disposto a pagar 5 bilhões de reais por 40% das ações do Corinthians, quem sabe o Augusto tope negociar. Mas, por trás da brincadeira, informação séria é de que ninguém no Corinthians cogita a possibilidade de o clube se transformar numa SAF, uma sociedade anônima do futebol. Há, inclusive, a impressão de que isso nunca passaria no Conselho Deliberativo, até porque dentro do Conselho, quem está lá sonha um dia em ter um cargo importante, relevante dentro do Corinthians. E a partir do momento que esse clube se transforma em SAF, todos os cargos de diretores de futebol, por todas as outras diretorias, quaisquer cargos sempre serão ocupados por especialistas do mercado, nunca por dirigentes ou conselheiros que estão lá sonhando, mesmo sem ter capacidade, em ocupar um cargo importante. Ah, só para complementar, consultei também outras duas pessoas que conhecem muito de Corinthians, para saber se elas em algum momento já ouviram falar sobre esse fundo. A resposta é de que não há nada nesse sentido e, mais do que isso, que o Corinthians não virará SAF em hipótese alguma. Então, você torcedor corintiano que já se animou com a ideia, já imaginou o seu Corinthians brigando pelos principais reforços do planeta, trazendo jogadores super importantes, nesse momento a avaliação é de que não há nenhuma chance disso acontecer. Só para completar, deixa eu voltar um pouquinho no tempo e resgatar uma declaração que eu ouvi de Pedro Mesquita. Pedro era então o diretor da XP, responsável por buscar interessados em todo o mundo na aquisição de clubes que haviam virado SAF. Foi ele, por exemplo, quem acertou a compra do Ronaldo em relação ao Cruzeiro e do John Textor em relação ao Botafogo. O Pedro Mesquita me assegurou que sempre que ia buscar interessados para comprar esses dois clubes, ouvia de grandes fundos no mundo na pergunta: e o Corinthians? Tem alguma possibilidade de o Corinthians virar SAF? Se você um dia tiver o Corinthians na jogada, a gente tem interesse em comprar o Corinthians. Na oportunidade, o Pedro foi conversar com o Duílio Monteiro Alves, então presidente do clube, para demonstrar, para perguntar: e aí, você não tem possibilidade de fazer uma SAF no Corinthians e tal? A gente conseguiria trazer gente de bastante dinheiro. E a resposta do Duílio, que vale também para o atual momento do presidente Augusto Melo, é de que essa chance de virar SAF nunca passaria dentro do Conselho Deliberativo. O que você pensa de tudo isso? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!